Xavier Titelman, você também é valioso aqui. As particularidades do Rafale. Explique com Marion Bucheno por que esse avião é especial. Então, para começar, é um dos aviões que tem a capacidade de detectar seus adversários a maior distância possível. Aliás, ele já enfrentou aviões russos em competições na Índia, Coreia do Sul e Brasil. O Rafale sempre superou todos os aviões russos apresentados, incluindo os de quinta geração e o Sukhoi 35, pois tem maior alcance de visão e disparo. Possui sensores infravermelhos que travam em alvos sem usar o radar, tornando-o invisível ao inimigo. E além disso, o que também é até interessante é que ele sabe fazer de tudo. Ele também pode fazer bombardeio marítimo, é um avião naval e também é um avião para bombardeio terrestre. Ele tem um arsenal de armas que é infinitamente superior a tudo o que os ucranianos e os russos possuem também. Quando olhamos o mapa da Ucrânia, entendemos ao ouvir você que eles vão poder agir no Mar Negro, por exemplo. Eles poderão agir em profundidade no território russo. Então, talvez não em profundidade no território russo, porque não temos interesse em enviar um Rafale para o território russo, e se ele for abatido, eles vão recuperar uma certa quantidade de tecnologia. Além disso, até pela imagem, se ele tiver que se ejetar, é melhor que faça isso sobre o território ucraniano. Mas, no entanto, é verdade que hoje, quando os ucranianos lançam, por exemplo, mísseis SCAL, mísseis de cruzeiro, eles usam aviões soviéticos Sukhoi 20 e 4 grandes e facilmente detectáveis. O Rafale pode chegar mais perto do alvo para lançá-lo. O mesmo míssil poderá atingir 50, 70 ou 80 quilômetros além do que alcança hoje quando disparado por aviões soviéticos usados pelos ucranianos. Eles poderão disparar permanecendo no céu da Ucrânia, mas lançar armamentos dentro da Rússia? Estamos falando do debate de 2023 já resolvido. Os ucranianos derrubaram aviões russos em território russo, tanto com os sistemas de defesa Patriot quanto com o F-16, que, guiado por um avião radar GSAB, conseguiu destruir um Sukhoi 35 sobre o território russo. Saber se vamos voltar atrás proibindo aos ucranianos aquilo que já autorizamos no início de 2024 e por quê? Não, isso já está garantido no dia em que entregaram o Rafale. Se por acaso, infelizmente, os russos reiniciarem uma guerra, os ucranianos terão o direito de usá-los. Não vamos dizer isso aos egípcios, aos indianos, etc. Vocês só podem usar armas em seu território, não contra o Paquistão, mas vendemos armas e eles são livres e soberanos para usá-las. Sim, a gente não manipula as pessoas para quem vendemos armas. Não somos como os americanos que vendem F-35 para vocês, mas só deixam usar no mês seguinte. E depois virar à direita, mas não virar à esquerda, porque isso é controlado pelos computadores americanos. Vendemos armas de forma consciente, sabendo o que fazemos. Depois as potências podem usar essas armas como quiserem. Vamos detalhar o confronto Sukhoi versus Rafale. Explique como seria esse embate. Então, o Sukhoi é um avião, até mesmo o mais recente do Sukhoi, o Sukhoi 35, é uma geração inferior de radares, chamados de feixe, eletrônicos, com antena passiva. O Rafale usa antena ativa. Ou seja, ele enxerga mais longe, com ondas que são mais fracas, o que faz com que, além disso, não só ele enxerga a uma distância em que o avião russo não vai nos ver, mas também onde o avião russo nem é capaz de detectar. Há um radar ativo de frente para ele, o que é uma dupla vantagem por sua competência com radares. Vocês os colocam frente a frente. Bem, antes mesmo que o Sukhoi 35 saiba que um disparo foi feito contra ele. Ele não sabe que tem alguém na frente dele, ele é destruído. Então isso, só para a dominação aérea, para essa capacidade, a certeza para os russos, seria inútil. O que seria uma grande vantagem, mas infelizmente hoje não é assim. Se os ucranianos já tivessem 30 ou 50 Rafales e Gripons, os russos não poderiam mais atacar. As famosas 3.000 bombas planadoras que eles lançam todo mês e que são as que devastam as cidades, não é a artilharia que destrói as cidades, são essas bombas planadoras. Isso é uma grande vantagem, já que a aviação russa não consegue mais operar. Depois, em termos de condução de operações, o Sukhoi 35 não pode mais realizar missões. No fim, o Rafale também se destaca no alcance e infiltração. Chamamos isso de superfície equivalente de radar. Esses aviões são detectáveis a uma distância maior ou menor. A defesa aérea russa era muito forte. Acreditávamos que era a melhor do mundo, mas nos surpreendemos ao ver que não atendia às expectativas. Agora sabemos que o Rafale consegue ser discreto por mais tempo do que antes se imaginava. E, portanto, ele tem a capacidade de se aproximar também dos alvos de uma maneira mais eficaz. Qual a capacidade antidrones? Veja esta pequena sequência que é extremamente reveladora do confronto Rafale contra drone. Foi Charlie Nurel, nosso colega, quem filmou isso. Em caso de intrusão de drones russos, será necessário abatê-los. E quase aconteceu. Há 4 dias, os Rafales estavam em alerta. Um drone russo se aproximava da fronteira polonesa. Podemos ouvir a conversa da tripulação.
Nós temos armas a bordo. O Rafale reajusta a zona de busca do drone? Normalmente é dado um pouco mais À direita. Se ele tivesse que abatê-lo, o Rafale teria usado mísseis, não o canhão, pois seria perigoso demais para os civis. Se você tem o drone aqui e o caça atrás, que vem se posicionar logo atrás para atirar, quando o drone é muito menor que o caça, quando o canhão vai disparar. Alguns projéteis atingirão ou explodirão perto do drone e outros podem cair ao redor. Rafale contra drone, o confronto custa 10 mil euros para o drone russo, 620 mil euros para o Rafale. De fato, dá para ver que quando se atira em pequenos drones com grandes mísseis. Economicamente, isso não dura porque nos esgotamos. É como usar um Patriot contra um Shahed. Na verdade, pelo custo unitário, isso não dura muito. Então, de fato, isso é um verdadeiro problema. Eu teria dito instintivamente que eles iriam derrubar com canhão, mas me dizem que não, eles não derrubam com canhão. É o que eles fazem na Ucrânia C, é o que Eles fazem, na verdade, mesmo assim. Porque São as armas, enquanto essas são as mais eficazes para enfrentar drones que custam dezenas de milhares de euros. Se você dispara um míssil de 1 milhão de euros para derrubar um drone Shahed que vale 50 mil, dá para ver o gasto que você vai ter. Olhe para esta imagem. São os drones ou as bombas planadoras que atingem os prédios. Neste caso é em várias cidades, especialmente Mirnored, que é uma cidade não muito longe de Pokrovsk. Aqui, Xavier Titelman. O Rafale é eficaz, ele que está operacional, então... neste caso, o Shahed se dirige a só ir a um prédio quando é atingido por trás por um míssil mais rápido. Então, com certeza, é um míssil que foi disparado ou do solo que vai atingi-lo, ou um míssil que foi disparado por um avião. Sim, podemos usar os mísseis do Rafale para interceptar um Shahed ou míssil de cruzeiro. Mesmo assim, como dissemos, é uma solução cara e temporária. Existe uma solução em desenvolvimento. Não são mísseis, mas cestos de foguetes apresentada no último salão de Bourget. No Rafale, haveria um cesto com 9 foguetes guiados a laser, desenvolvidos pela Thales na Bélgica. Especialmente nos Rafale Biplas Mirage 2000D, como Marion Boucher citou, agora há pouco estão 2 pessoas nesses aviões. Atrás, o navegador oficial do sistema de armas designa e ilumina o alvo com laser e o piloto dispara o míssil. Um desses 9 foguetes custa menos de 20 mil euros. Dividimos por 30 o custo de interceptar um Shahed em relação ao que vemos aqui. Avião, avião contra drone ou bomba e o apoio terrestre aos combatentes. Veja a sequência. E aí também vamos te perguntar, será que os Rafales poderiam ajudar, nesse caso, os soldados ucranianos? É assim que funciona um verdadeiro tigre. Primeiro os drones, depois a infantaria. Eu ataco, você vai ouvir BAM agora. Eu Não vou beber. Renda-se! Vamos, chegue mais perto. Renda-se, por favor. Quem jogou a granada? Ele? Vocês devem ter notado a elegância do Abel, que fez o som e disse, caramba. Não sei se a versão original é caramba, meu Deus. Não é sangue velho nem azul. Não tenho certeza se são essas palavras em ucraniano. Aqui, um Rafale pode intervir. Como outros aviões soviéticos usados hoje, como o Sukhoi 20 e 5, ele pode realizar bombardeios lançando bombas a certa distância. A França fornece cerca de 100 bombas Hammer A2SM por mês, que são altamente eficazes. E isso, podemos lançá-las de uma distância de 70 quilômetros. Então, o Rafale não vai trazer um valor agregado nessa dimensão específica, exceto em um elemento particular, é a designação a laser. Em ambientes com movimento, você usa um designador a laser, como eu disse antes. Um Rafale pode apontar um alvo, até móvel, e outro Rafale ou ele mesmo lança a bomba, que será guiada até esse alvo. Ali, em ambiente urbano ou florestal sem visibilidade, o caça pode ser usado para apoio aéreo aproximado. Eles chegam e disparam o canhão com força em direção ao solo. O A-10 seria ideal, mas na Ucrânia a defesa aérea é tão densa que não dá para chegar a menos de 30 quilômetros da linha de frente. Então, isso não é realmente realista. Então, nada disso funciona em combate próximo, quando estamos a 20, 30 metros, quero dizer. Os riscos de danos colaterais de atirar em aliados, como dizem, de fogo amigo, são muito altos. É a mesma coisa em combate urbano, quando vemos eles pulando de casa em casa ou de prédio em prédio. Quando estamos realmente muito próximos, não dá certo.
Funciona bem quando designamos um alvo, quando as linhas estão bem separadas e, nesse momento, se houver 200 metros, podemos atirar de forma eficaz. De fato, nesse caso, eu não recomendaria, principalmente sem visibilidade, lançar uma bomba. Sem noção, pode afetar os amigos, o que não é o objetivo. Alguns pontos extras, as rajadas inicialmente não serão permanentes, pagas pelo contribuinte francês, como mostra a propaganda russa. O objetivo é fazer exatamente como os suecos anunciaram com o Gripen. Primeiro, recorrer aos ativos russos congelados a 200 bilhões de euros que estão na Europa, ou usá-los diretamente, como agora a França e a Maine desejam fazer, ou usar os dividendos desses ativos, como já fazemos hoje. Pegamos um empréstimo de 15 bilhões para comprar os Rafales imediatamente. Mas esse empréstimo será reembolsado ao longo de anos e anos, graças aos dividendos dos ativos russos que estão congelados, 300 bilhões que hoje estão distribuídos entre diferentes países. O segundo ponto é o tempo até a chegada desses aviões, que devem chegar em 2 ou 3 anos. A produção dos Rafale aumentou com até 6 unidades por mês nos próximos anos. Sem contar a possível linha na Índia, caso os indianos também adquiram cerca de 100 Rafale. E então talvez também teríamos a possibilidade de pensar em países como a Indonésia. Em vez de produzi-los na França, poderíamos também produzi-los na Índia. Assim poderíamos aumentar a produção e fabricar esses aviões mais rápido. Recebi informações muito recentes. Os ucranianos aguardam os caças suecos Gripen, praticamente equivalentes ao Rafale. Na verdade, ele é um pouco inferior, mas ainda assim é um super avião e é muito superior ao Sukhoi 35. Eu recomendo que você assista ao vídeo em que falei sobre isso. E esses aviões devem chegar até o final do ano ou no início de 2026. A dúvida é se esses aviões terão os mísseis Meteor, que mencionei no vídeo, capazes de atacar a longas distâncias, e que basicamente permitiriam forçar os russos a reverem sua doutrina de uso de armas aéreas, especialmente no caso das bombas planadoras. E para isso, claro, os aviões são superiores. Os mísseis permitem atingir esse objetivo, mas será que eles terão o suficiente? É preciso pelo menos de 30 a 50 no mínimo para conseguir fazer patrulhas e interceptar aviões que chegam de maneira relativamente inesperada. Isso é uma questão de quantidade. O Rafale chegará mais tarde, mas os Gripen já nos próximos meses. Primeiro, eles vão começar o trabalho, depois a questão será a quantidade. Quando atingirem essa quantidade, terão força para impedir que os russos reiniciem a guerra em alguns anos. É isso. O objetivo é evitar o colapso, ganhar a guerra, salvar os companheiros e depois evitar que isso aconteça de novo. Evitamos a escalada, que é o objetivo desses anúncios, falo com vocês em breve.